Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando com mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, a gente contribui para um mundo muito melhor, para se viver muito mais amoroso, muito mais humano. E hoje no nosso programa, dois convidados para lá de especiais, dois renomes, e você vai se identificar muito e talvez seja exatamente aquilo que você esteja aí precisando. Atenção, estou aqui com Carlos Augusto, bem-vindo. E depois a gente vai contar um pouquinho, né, Carlos, como você chegou até aqui, porque eu acho que isso é muito bacana também para inspirar as outras pessoas. Carlos Augusto, tricologista, bem-vindo. Obrigado, Lúcia, é um prazer estar aqui, participando do Vida em Sintonia com você aqui e falar um pouquinho do que a gente faz e como a gente faz e como a gente pode ajudar mais e mais pessoas. Muito bom. E ela que é uma querida... Já é minha amiga pessoal também, nossa parceira de negócio, Josi, expert em perfumaria. Que chique esse negócio, Josi. Você viu que chique? Lúcia, Né? primeiro eu quero te agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com você. Sei do potencial do programa, de tudo que representa. Então, aceitei esse convite com todo carinho. E vamos falar de perfumaria, não é? Que delícia! E sabe que é impressionante, né? Quando a gente entende que a pessoa tem um negócio da vida, brilha aos olhos, né? O propósito, quando a gente entende isso e a gente realmente ajuda a resolver problemas na vida das pessoas. E aí a Josi é uma apaixonada por perfumes, Carlos apaixonado por cabelos. Eu diria até mais do que cabelos, eu diria apaixonado pela saúde. Legal. E o cabelo reflete muito a saúde. A gente não pensa nisso, né? Não. Hoje em dia, uma das nossas falas é que queda de cabelo não é causa, ela é sintoma. Se está caindo o cabelo, Opa. é porque alguma coisa no organismo está errado. E a gente tem que investigar, descobrir o que está errado. Corrigindo isso, o cabelo volta a crescer e volta de maneira saudável, como era antigamente. Como ele deveria ser, como ele era antigamente, e começou a dar problema. Carlos, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso especificamente, mas eu queria entender um pouquinho como isso chegou na sua vida, né? Qual é a sua formação? Você é tricologista, sempre foi? Em que momento você teve esse insight, quis atuar nesta área? Fala um pouquinho, por favor. Na verdade, assim, eu sou formado em biologia desde 2012. E aí, dei aula um bom tempo, mas daí não desenvolvi a biologia. Passei por outras funções, trabalhei com vendas, trabalhei dando aulas em cursos livres. E até a pandemia, onde eu caí na barbearia. E aí, dentro da barbearia, nós começamos a ver uma necessidade de queda de cabelo. Não só em homens, mas principalmente em mulheres, porque eram as mulheres dos nossos clientes. E aí, na pandemia mesmo, a gente viu essa queda intensa que estava tendo. E aí desenvolvemos essa parte. Eu fiz uma pós-graduação em tricologia, que é o estudo do couro cabeludo e do fio do cabelo, e a saúde, como você desenvolve ele e melhora. E aí sim, agora nós estamos atuando 100% na tricologia, ajudando homens e mulheres a recuperarem os cabelos, aquele cabelo que tá fino, tá ralo, tá caindo, tá falhado. Tá cheio de caspa, a pessoa não com caspa, entende. com dermatite, muitas vezes a gente consegue ajudar todas essas pessoas a recuperarem a saúde capilar e automaticamente a autoestima, porque cabelo é autoestima. Com certeza, faz parte do nosso rosto, que representa 70% da nossa imagem, né? Gosto de reforçar isso, porque às vezes a gente esquece desse detalhe, né? E o cabelo, ele é simplesmente a moldura do nosso rosto. Sim, ele é a moldura e o emocional, ele pega muito forte no cabelo. Eu tenho pacientes que chegam pra gente e choram na mesa. Porque o cabelo tá caindo, o cabelo não sabe mais o que fazer. A gente recebe aquela famosa frase, já tentei de tudo, mas tentou de tudo o quê? Muitas vezes você tá tentando um monte de receitas caseiras, receita da internet, amiga falou, ciclano falou, e muitas vezes você nem sabe se aquilo é pro teu problema, se vai resolver aquilo que você tem. Então, quando chega pra gente, faz todo um mapeamento, tanto hormonal, nutricional, emocional. Com esse mapa, eu consigo saber o que ela tem, fazer um diagnóstico preciso, e aí um tratamento personalizado e eficaz e o cabelo para de cair e volta a crescer saudável. Uau! Vamos entender esse mundo dos perfumes um pouquinho, Josi. Quem é a Josi em essência? Em que momento a Josi encontrou o perfume ou o perfume encontrou a Josi? Eu acho que foi a perfumaria que me descobriu. Porque, da mesma forma com o que o Carlos comentou agora,
Eu sou administradora de formação, então trabalhei no ambiente corporativo, grandes empresas, durante praticamente minha vida inteira. E a perfumaria, ela entrou na minha vida no momento de transição de carreira, também na pandemia. Mas era algo que você sonhava? Jamais na vida. Eu era consumidora, eu era aquela que ia no shopping, ficava provando um monte de perfumes, mas nunca imaginei viver de perfumaria, muito menos ter um negócio de perfumaria, jamais. Então, foi nesse momento de transição de carreira onde eu vi uma oportunidade. Porque o que eu percebia? Que os meus clientes, eles tinham a necessidade não só de deixar a casa perfumada, porque com a pandemia a gente teve essa mudança muito grande também. As pessoas voltaram para casa, porque você ficava fora muito tempo. Nossa casa passou a ser nosso escritório, nosso espaço de lazer, nosso tudo, né? Aí onde o filho estudava, então de repente para o filho estar estudando, para ajudar ele na concentração, uma fragrância de alecrim ajuda ele a se concentrar. De repente a pessoa precisa de um ambiente mais calmo, então a gente tem a lavanda. Então eu percebi que esse cuidado com a casa, ele estava diferente. Tanto é que depois da pandemia a gente vê assim, inúmeros casos, surgiram muitas marcas de um produto que até pouco tempo atrás a gente não usava, que eram as velas perfumadas. Hoje, muita gente tem o hábito de vai estudar, coloca a vela perfumada, ou chegou em casa para descansar, enfim. E aí, então, eu percebi que havia uma oportunidade de negócio, comecei representando uma marca, mas eu ficava com aquele sentimento, mas e se eu tivesse uma marca minha? Sério? Fiquei. Começou a brotar no coração. Ficou, isso. na verdade ficou, e muitos amigos meus vinham com esse pedido, né? E da mesma forma eu tinha aquele receio, mas quem que vai querer comprar de mim? Quem sou eu na fila do pão? É mesmo? Sim, porque, imagina, uma marca nova, curitibano, tudo ali, né? Ali no seu mundinho. Eu falava, gente... Não, e um mundo completamente novo para você, né? Totalmente. Uma área extremamente técnica. Analítica, técnica, financeira ali, de repente... Para empreendedorismo, porque a gente sempre vê, né, o que eu falo assim, quando a gente imagina empreendedorismo, hoje a gente olha quem? Luísa Trajano, Boticário, Casas Bahia, pessoas que estão no mercado há muito tempo, então a gente já olha lá em cima. Só que o começo de quem está empreendendo é completamente Inclusive diferente. dessas pessoas, dessas grandes marcas. Sim. Todo mundo começou pequenininho. Exato, e aí você começa com todos os desafios, né, porque normalmente a gente não tem aquele capital de giro, a gente não tem aquela reserva ali para 3 anos, como todo mundo fala, tem o período de maturidade do negócio. Então, assim, para mim o empreendedorismo... E nem a convicção do negócio, né, no teu caso. Não, porque assim, eu acho que é muito normal a gente meio que se auto-sabotar, né? Porque primeiro você vai ali com os nãos, né? Não vão querer comprar de mim, não vão acreditar no meu negócio. Nesse primeiro momento, até a gente virar essa chave, não, peraí, eu tenho potencial. Eu posso sim fazer diferença na vida do meu cliente. Aí você começa a defender o teu negócio. Você compra primeiro o seu produto. Exatamente. E aí, então, foi quando eu saí dessa linha totalmente direcionada a cuidados de casa e comecei a entender a necessidade do meu cliente, que daí já ia para um brinde personalizado. Aí entramos no mercado da aromatização profissional. Então, hoje a gente atende hospital, clínica, centros de bem-estar, eventos, casamento, festa de 15 anos, com as máquinas de aromatização profissional e também, que é um dos grandes diferenciais do nosso negócio, que é o desenvolvimento da identidade olfativa exclusiva. Olha, Carlos... Tá vendo? Você viu? Pensou numa fragrância, já vamos conversar. E aí, o que acontece então? Nesse momento, o que nós fazemos? Nós estudamos o negócio do nosso cliente. Nós vamos entender qual que é o público-alvo dele, quais são as emoções que ele deseja passar para o cliente dele. Todo tipo de negócio. Qualquer negócio. Qual é a idade do público, qual é o sexo, se é feminino, se é masculino, se são mulheres mais jovens, são mulheres mais maduras. Então, com base nesse estudo, nessa análise, aí sim nós vamos propor para ele uma fragrância que vai de encontro ao negócio dele. Por isso que é totalmente personalizado. E aí vira uma coisa para sempre, né? Porque uma vez que a pessoa se identifica com este aroma, quando ela entra naquele ambiente e sente aquele cheiro, ela vai querer para sempre, né? Sim, Josi? ela vai querer para sempre. E hoje a gente tem, assim, grandes cases de sucesso. Se a gente for olhar aí, por exemplo, M. Martin,
Não tem como você pensar na fragrância bambu e não lembrar da M. Martin, o alecrim, da Lilies Blanc. Então, assim, são várias fragrâncias que hoje você entra... Não tem como você entrar, por exemplo... Desvincular, porque se você entrar na M. Martin e não estiver cheirando a fragrância de bambu, parece que você não está naquele lugar. Então, hoje a gente consegue ter essa conexão emocional com o produto. Então, o cliente, ele entra no teu espaço, ele sente seu ambiente perfumado, ele recebe seu produto em casa, ele abre a sua caixa. A hora que ele abre a caixa, já vem aquele perfume, já vem aquela fragrância, você conquista o cliente. E sem contar que quando ele vai no ambiente físico, tem pesquisas, né, que mostram isso, que a pessoa fica mais tempo no ambiente perfumado. Tanto fica mais tempo, como também influencia na compra. Na decisão da compra. Por exemplo, vou citar um caso para vocês. Foi feita uma pesquisa junto ao Pão de Açúcar e no setor de padaria. Então, por 30 dias, ali naquele ambiente, ele ficou perfumado com cheiro de pão assado. Então, as pessoas, elas passavam ali na frente, quando elas sentiam aquele cheiro, por mais que ela não tivesse com fome, ela ia e comprava o pão. E isso, naquele um mês, representou 34% a mais de vendas. Em um único setor. Uau! Então, quando a gente fala em fragrância, a gente tem desde o pão assado, bacon, queijo, chocolate, vinho. Então, nós temos gasolina. Hoje, a gente tem fragrância para todos os segmentos. Uau, que mercado abrangente, né? Sim, muito Na verdade, você tem um baita de um poder na mão, né, Josi? Sim, o que nós temos hoje é assim, nós conscientizamos, né, o empreendedor, né, o empresário, que hoje o você só prestar um bom serviço já não é mais diferencial. Você entregar uma peça de roupa para o teu cliente, né, numa caixa bonita, numa sacola bonita, isso não é mais diferencial, isso é a sua obrigação. Então, hoje o empreendedor, o empresário, ele se propõe a oferecer uma experiência. Então, é a experiência no ponto de venda, é a música quando ele entra na loja, é o cheiro, é o café enquanto ele está te esperando. Então, tudo isso conta para o consumidor. E eu falo que de todas as nossas memórias, 35% vem do olfato. Então, a gente pode não lembrar de uma placa que a gente viu. Mas do cheiro a gente vai lembrar. Por que quando a gente sente o cheiro de um bolo assado, a gente já vai para casa da nossa avó? Ou um cafezinho que você acabou de passar ali. Ou quando a gente sente o cheiro do mar, a gente já se recorda de uma viagem. Então, a fragrância, ela tem esse poder, porque é o único sentido que é diretamente ligado ao cérebro. É o que eu falo, o olfato, ele não te pede licença. Se você recebe uma comida que, de repente, você não gosta, você deixa ali, não, muito obrigada, uma música você pode trocar. Agora, o olfato, não. Só que aí é o poder do bem e do mal, né? Porque se é a gente falava sobre isso, né? Esses dias a Josi deu uma aula para as minhas mentoradas, né? E a Josi falava disso, né? Do equilíbrio, né? Da fragrância que você tem que ter em relação ao perfume, né? Pessoal. Porque o excesso, o exagero também afasta. Em vez de você aproximar, você vai afastar. E aí a ideia do personalizado para uma marca, para um negócio, é sensacional. Isso. E assim, quando a gente fala no personalizado para a marca, é muito importante que o empresário ele tenha em mente. Não é o seu gosto pessoal. Muitas das vezes eu adoro um perfume gourmand, forte, poderoso, sensual, mas eu tenho uma loja de esportes. Artigos ou uma infantil. Ou então tem um escritório de contabilidade. Tem que ter a ver com o negócio. Com o negócio. Como que eu vou colocar... produto. Isso. Como que eu vou colocar no escritório de advocacia uma fragrância de melancia? Não faz sentido? Não faz. Então, não é o gosto do empreendedor. É do público dele. Que aula, hein, Carlos? Tá vendo só? Né? Mas a gente vê muito isso, eu não digo pelo lado profissional, que nem o comercial, mas a gente vê no lado de saúde, essa parte do aroma. A aromaterapia, ela tá aí também para ajudar muitas vezes nessa parte emocional. Pessoas que têm queda de cabelo intensa, muitas vezes você vai ver o que está acontecendo, é o lado emocional. Ela teve uma perda, ela teve algum trauma que ela sofreu, alguma coisa que está causando no emocional dela, uma depressão, uma ansiedade.
E aí, a gente tratando isso não só de maneira tópica ali, mas você pode, através do aroma, da aromaterapia, também ajudar essa pessoa. Legal. Carlos, quando vai essa pessoa no seu espaço lá, você consegue... Às vezes a pessoa nem se deu conta que ela está com fundo depressivo, talvez isso está gerando uma queda de cabelo. E aí, a partir da queda de cabelo, que você identifica que tem um fundo ali emocional, você sugere para essa pessoa buscar ajuda, além da ajuda que você vai dar para o cabelo dela? Na verdade, é o contrário. Na verdade, a maioria das pessoas que chegam com queda de cabelo, elas falam que é emocional. Ela já sabe. Ela já diz que é. Entendi. Ela chega lá e fala assim, não, porque meu cabelo, eu tô muito estressada, eu tenho muito problema no trabalho. Daí a gente vai fazer uma investigação. Vamos ver o que está acontecendo, né? Se essa tua... Porque o emocional, para cair cabelo, ele tem que ser uma coisa muito pesada, uma coisa muito forte. Não é o estresse do dia a dia que vai fazer cair. Então, assim, tem o excesso de cortisol... Não no volume, né? Não nessa quantidade. Isso, o excesso de cortisol no organismo, ele vai causar um estresse oxidativo e aí vai ter um monte de outros hormônios que vão ser liberados e aí sim cai cabelo. Mas é, assim, uma quantidade bem grande. Então, quando você começa a investigar e ver, muitas vezes a maioria dos que falam emocional não é emocional. É outros fatores. Principalmente mulheres, hoje, 7 a cada 10 mulheres têm problema de queda de cabelo. E quando você vai fazer um levantamento disso, 90% ou mais é nutricional. Olha. Uau! É nutricional. O Covid também, né? Depois do Covid, a gente teve o relato também de muitas mulheres, eu pelo menos de amigas, que depois do Covid perdeu, assim, muito cabelo. Tem a ver, Carlos? Tem a ver sim. O Covid, na verdade, ele afeta uma via que a gente chama de WNT, que é uma via de sinalização. E essa via interrompida dá problema em várias partes do corpo, mas principalmente no cabelo também, faz cair cabelo. Covid e a dengue agora também, ela arrebenta com as vitaminas e minerais do organismo. Pega lá a vitamina D, vai lá embaixo. Então, você tem que fazer uma reposição de vitamina D. Junto com a vitamina D, vem outras vitaminas associadas. Então, quando você faz toda essa regulação, o cabelo aí sim volta a crescer de novo. Nossa, eu tenho pacientes que chegaram lá, porque eu peguei Covid e meu cabelo nunca mais parou de cair. Mas faz quanto tempo isso? Já faz 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aí você vai ver o que está acontecendo, as vitaminas delas foram lá embaixo. E aí a gente consegue fazer um trabalho de recuperar isso. Aí recuperou esses exames. E tem formas de prevenção para ter um cabelo saudável? Tem. Aí o que a gente fala é a boa alimentação. É você ter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. Aí sim você começa a manter os níveis do cabelo. Porque o cabelo, ele funciona, a gente sempre brinca assim, que é como se fosse um carro. O que você come, o teu alimento, é o combustível que vai fazer o teu organismo funcionar, e principalmente o folículo capilar, para ele ter material para produzir o cabelo. Se não tem o material, esse cabelo não vai ter sustentação, ele vai cair. Então, esse que é a grande... Vai ficar danificado. Vai ficar danificado. Então, hoje, para você poder ter cabelos saudáveis, para prevenir isso, é uma dieta adequada, junto com outros fatores ali, uma alimentação saudável, um exercício físico que vai te ajudar também. Você pega aí o lado emocional, você tem um tratamento emocional também. Uma saúde mental boa. Saúde mental. Porque tem gente que fala assim, mas eu tenho muita ansiedade e meu cabelo está caindo. Mas o que a ansiedade vai fazer em si? Normalmente, a ansiedade ela vai fazer com que você coma muita porcaria, eu quero comer muito doce, quero comer muita gordura, ou simplesmente não coma. Tem pessoas que ficam o dia inteiro sem comer nada devido à ansiedade. Quando você não come nada ou só come porcaria, o que acontece? Os teus níveis de vitaminas vão lá embaixo. Vai refletir. Quando eu falo seu espelho é você, é porque vai refletir de dentro para fora, de qualquer jeito, né? Eu pego o exemplo da água. Você pode falar que você bebe água, né, Carlos? Sim. Mas daí vai fazer exame lá, uma boa maquiadora, inclusive, identifica a tua pele está seca, você não está hidratando. Então, reflete. O nosso externo vai refletir o interno. Isso acontece porque, assim, eu tomo muita água, mas quanto é muita água para você? Tem isso, as pessoas chegam para mim lá, as pacientes chegam lá, falam assim, não, mas o meu não é nutricional porque eu já tomei polivitamínico e não parou de cair. Falei, mas qual que você tomou? Aí eu fui na farmácia e comprei o X lá, o Y, comprei lá naquela marca. Falei, tá, mas essa marca que você comprou, a dose dela é mínima, é uma dose de manutenção. Ele não vai ele não vai recuperar aquilo que você está deficiente. Ele só vai manter. Então, não vai adiantar. Então, você vai tomar
50 anos aquele suplemento e não vai fazer efeito nenhum. Eu falei pro Carlos, quando eu conheci o trabalho dele, que ele precisa falar muito disso, né? Porque é uma coisa que a gente não para pensar. Não. Cabelo, é só quando realmente acontece uma queda muito exagerada, Sim. quando sai do controle, né? Mas senão você vai deixando, porque parece que não é prioridade na vida das pessoas, até que, né? Aí, Até que caia. Até que caia. Mas não só Então- isso. Eu acho que também é muito do que você falou, né? Primeiro a gente vai buscar, e estou falando isso como consumidora, mulher, tá? Vamos buscar as alternativas. Primeiro a gente vai na internet, a Aham. gente pega a receita, a gente vê o que a nossa amiga tá fazendo, a gente vê o que a blogueira tá, né? A gente vai na farmácia. O pensar em ir no profissional É a última coisa. Um tricologista eu nem sabia que existia. Sim, só que daí Sim. a hora que você chega é porque você realmente, aquele problema que de repente lá atrás você poderia cuidar, né? Já virou Já virou Um uma bola de problemão. neve. problemão, né? É, o que eu falei, já tentei de tudo. Aí foi lá e fez receita caseira e viu blog e viu... Ai, mas meu cabelo não tem mais jeito. Mas como não tem mais jeito? Aí ela chega lá, a gente faz a investigação, começa o tratamento, em 3 meses o cabelo parou de cair. Em geral, quais são os tipos de tratamento? Os tratamentos que a gente tem hoje, eles são através de um tônico capilar e encapsulados. A pessoa vai lá, a gente vai prescrever para ela, vai na farmácia de manipulação, manda fazer, todos eles lá e já sai com o tratamento... E aí você me disse, naquela ocasião que a gente se conheceu também, que você, nesta investigação, faz parte de exames de sangue, inclusive, isso? Sim, na verdade nesses exames que eu vou descobrir os níveis das vitaminas e minerais para eu ver se está deficiente ou não. Queda de cabelo, tá caindo o cabelo, você tá vendo, foi no banho, caiu o cabelo no ralo lá, aquela peruca, que a gente sempre, que a gente tá acostumado Sai menos, assim. a ver, Não sei. penteou o cabelo, a escova cheia de cabelo, acordou. Nossa, quem penteou esse cabelo? Porque não Que foi é, meu, não é esse não é cabelo, meu. não é meu. Então, quando você tem a queda de cabelo intensa, ela em 95% é nutricional, tá ligada a nutricional. E aí, nesse exame, a gente consegue fazer todo o parâmetro e eu ver quanto que é que eu vou conseguir suplementar para você. Porque você pega um polivitamínico hoje, vamos dizer vitamina B12. B12 é uma das vitaminas extremamente importantes para o organismo hoje. E ela, além do cabelo, ela ajuda muito na parte cognitiva, Nossa, ela tem mais de 300 funções no organismo. E aí você pega lá, a pessoa chegou lá com uma B12 de 200. Ela tem que estar acima de 800 para estar no nível adequado. Então você vai falar, ela vai tomar um suplementinho lá, vai estar de 2,4 microgramas, 3 microgramas. Isso não vai fazer nem diferença para ela. Tem que ser muito mais. Josi, tem coisa que é melhor não saber nessa vida. Ou aprender, né? Ou aprender, porque se você não sabe, vai cair. É. E aí, isso você consegue através da alimentação, você ter esses níveis. Só que depois que o cabelo já tá caindo, ele já tá com uma queda severa, a alimentação ela vai demorar muito tempo para conseguir recuperar. Então, por isso que a gente faz a suplementação junto. Entendi. Só que, lógico, eu sempre falo, nada substitui o acompanhamento também com o nutricionista. Então, por isso que a gente tem parceiros nutricionistas, que nós, junto com o nutricionista, conseguimos fazer um trabalho bem avançado nessa paciente. Impressionante como tudo volta para a comida, né? Sim. A alimentação é fundamental em todas as circunstâncias e áreas para tudo. E exatamente, a nutricionista ela vai saber o plano alimentar que você precisa. Só que quando ela está alinhado com o tricologista, você em relação tem a queda de cabelo específico, ela vai ter uma dieta específica para aquele tipo de problema. Por exemplo, normalmente, queda de cabelo, você tem uma alimentação mais proteica. Você precisa de proteína estrutural, para formar cabelo, para travar o cabelo ali, que a gente fala ancorar, para você transportar os minerais e as vitaminas que você precisa. Por exemplo, o ferro. O ferro, hoje, ele é medidor, um dos principais para queda de cabelo. Falou queda de cabelo, tem que ver ferro, tem que ver ferritina, tem que ver transferrina, que são proteínas que transportam e armazenam o ferro. Se tiver baixo, vai ter problema. Uau. E aí a gente tem que mandar, muitas vezes, uma nutricionista lá para ela também fazer uma dieta proteica, porque eu não faço o cardápio. Eu faço a suplementação. Sim. E a maioria das nutricionistas que a gente conhece, elas acabam não trabalhando com a suplementação e sim com o cardápio. Então a gente alia, faz uma parceria bem legal ali para que esse cabelo volte pare ser de saudável. cair, que é o principal agora, e volte a crescer de novo. Saudável. E totalmente personalizado, né? Personalizado. De acordo com os exames e com a investigação que a gente fez, é tudo personalizadinho. Muito Então, legal. Vamos voltar a falar de perfume. Complementos, né? Olha, no final das contas, a gente está falando Sim. aqui de beleza. Tudo gira em torno da beleza e da né? autoestima. Da autoestima, bem-estar. exatamente, bem-estar. Vamos falar de perfume um pouquinho, Vamos. José?
Como saber qual é o perfume ideal para mim? Todos os perfumes são para mim? Como que é isso? Assim, fala de perfumes de um modo geral, Tá. por favor. Então, o que acontece? Eu sempre falo que, assim, a perfumaria, ela acompanha o desenvolvimento da sociedade, né? Então, existiram muitos mitos e hoje a gente já entende a perfumaria de uma forma muito diferente. Então, por exemplo, se você pegar lá na década de 70, 80, os perfumes masculinos, eles eram extremamente pesados. Era aquele perfume, aquele verde, aquele cheiro pesado. E isso era por quê? Porque o homem, ele tinha que mostrar a virilidade dele. Uhum. Então, se o homem não usasse um perfume impactante, forte e poderoso, ele não era homem. Da mesma forma, a mulher, ela tinha que ir para os florais. Então, a mulher, ela tinha que ter o cheiro das flores. E isso lá na década de 80, 90, quando a Calvin Klein lançou o primeiro perfume, o Gendlers, que a gente chama, que é o perfume sem gênero. Então, ela simplesmente revolucionou o mercado da perfumaria. Primeiro porque ela pegou 2 modelos que eram andrógenos, então você não sabia se era um homem ou era uma mulher. Ela tirou totalmente aquela rotulagem do perfume masculino ser verde e o perfume feminino ser rosa, né? Então, o perfume deixou de ser verde, deixou de ser marrom. E aí, ela veio para o azul. Então, ela veio com essa proposta, que o perfume hoje, ele é a representação da sua personalidade. Então, se você, como mulher, gosta de um perfume amadeirado, você pode usar o perfume amadeirado. Da mesma forma que você, sendo homem, você pode usar um perfume doce sem problema algum. Então, isso hoje na perfumaria não existe mais. Hoje, muitas marcas lançam perfumes compartilháveis. Então, essa definição de feminino e masculino, hoje nós não trabalhamos mais. O que nós temos famílias olfativas. Então, cada família olfativa, ela tem uma característica diferente. Por exemplo, se eu estou falando de uma fragrância cítrica. Os cítricos são perfumes leves, frescos, energizantes. Então, eles são muito bons para você usar durante o dia, para você usar no trabalho, para um ambiente mais leve, descontraído. Diferente se você quer passar uma postura mais firme, uma postura poderosa. Aí, a gente já vai para uma outra linha, a gente já vai conhecer os chipres, os orientais. É aquele que eu gostei, né? O que você gostou é o chipre. Isso, nada poderoso, de flor, gente. Nada de floraizinho, nada. E aí também tem outro fator que interfere muito a questão da idade. Então, idade, profissão, aonde você nasceu. Então, isso tudo tende a fazer gostar de um determinado tipo de fragrância. Então, hoje, se você me perguntar, podemos usar tudo? Sim, podemos. Mas aí entra aquilo que a gente falou no curso de imagem, né? Hoje nós temos uma etiqueta. Por quê? O que eu falo? Eu tenho que estar cheirosa, mas não ao ponto de te incomodar. Uhum. Sim. Eu não posso te dar dor de cabeça com o meu perfume. Então, o meu perfume é para mim ou para aquela pessoa que eu escolhi estar aqui muito próximo. E aí tem até, eu contei, né, nesse dia uma historinha que eu vivi, Carlos. Olha só, e para você também que está nos acompanhando, que eu acho que isso é muito importante, porque daí é aquilo que a gente falou anteriormente do excesso, né, daquilo que atrapalha. Eu tinha lembra que eu comentei, né, naquele evento que estávamos, no seminário, a gente já vai falar dele, eu comentei que eu tive uma loja infantil. E eu me lembro que eu recebi um representante, ele extremamente alinhado, como manda o figurinho, a roupa impecável, o cabelo impecável, a mala impecável. Quando este homem entrou na minha porta, a minha enxaqueca fez... O perfume chegou antes dele. Muito, muito, a ponto de eu não ver a hora daquele homem ir embora. E aí eu trago, né, isso, assim, inclusive das minhas palestras, falando do quanto a imagem está no detalhe. Imagem é comportamento, perfume é imagem também. Sim. Neste dia, e o quanto o detalhe atrapalha a vida de quem vende ou de quem, enfim, atua dentro de uma empresa. Sim, mas atrapalha a atuação da pessoa, porque nesse momento, o resultado da pessoa, né, vai atrapalhar. Neste momento, eu rezei para o homem ir embora. Então, eu vi com muita pressa tudo que ele trouxe.
eu não comprei absolutamente nada, então ele perdeu, a fábrica perdeu, porque eu não comprei, eu não recomendei e nem chamei ele de volta. Porque eu simplesmente fechei a minha loja naquele momento e fui embora de tão mal que eu fiquei. E isso... Do perfume extrapolado. E isso é extremamente cultural. O brasileiro, ele é o segundo maior consumidor de perfumaria no mundo. E o brasileiro gosta de perfume doce. Então, se as grandes marcas, elas lá fora, vamos supor que, eu vou deixar essa fragrância com notas 40% doces, gourmand, né, que é o que a gente chama na perfumaria, para o brasileiro já chega a 70%. E aí a gente tem aquela, não, eu preciso chegar chegando, eu quero causar, eu quero que todos sintam o meu perfume. E isso lá fora é visto como uma tremenda indelicadeza, é deselegante. Então, o que a gente fala, pode usar o que quiser? Pode. Não temos mais gênero na perfumaria, mas é importante assim, existe o perfume para cada ocasião e existe a quantidade correta. Então, se a gente está falando de um perfume mais poderoso, um chipre, um oriental, um gourmand, 3 borrifadinhas ali é o suficiente. Aonde essas 3 borrifadinhas? Porque eu acho que é uma dúvida que muita gente também tem. Aonde coloca o perfume, Josi? Tá, então vamos lá. Então, primeiro é assim, jamais na vida, sob hipótese alguma, passar o perfume aqui no pulso e esfregar. Então, quando a gente faz isso, você simplesmente está destruindo o teu perfume. Você vai entender, o perfume ele tem as moléculas e quando você esfrega ela, você está quebrando as moléculas. Isso foi embora. Então, durabilidade, a evolução da fragrância. Então, aqui você já estragou o seu perfume. Então, jamais... No punho. No punho. Evitem roupas, principalmente as fragrâncias que elas têm amadeirados, especiados, elas podem acabar manchando a roupa. Então, evite aquilo de, borrifou o perfume para cima e entra embaixo. Gente, não faça. Também. Nada de chuva de perfume. Não, você só está jogando dinheiro fora. O que a gente sempre orienta a passar o perfume são nas áreas quentes do corpo. Então, pasmem, atrás do joelho. Sim, é uma área quente, mas a gente não vai passar, mas é uma área aqui, nessa dobrinha do braço. Legal. E aqui. Na lateral aqui do pescoço, até o colo até pode, mas seriam essas Cabelo também 3. não. O cabelo, nós temos algumas restrições, porque o que acontece? Na perfumaria nós usamos álcool, então o excesso de álcool pode danificar o cabelo. Pode entrar na sua investigação se a pessoa anda usando muito perfume no cabelo. Resseca muito. Existem produtos especiais para o cabelo. Então, aí ele tem uma formulação diferente, ele tem os óleos que vão junto na formulação. Então, aí ele vai deixar seu cabelo perfumado e não vai danificar. Agora, você pegar um perfume que foi desenvolvido para aplicação na pele e passar direto no cabelo, não é legal. Show. Carlos, fala um pouquinho em relação ao seu trabalho, as suas maiores dificuldades em empreender. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Desses desafios, assim. O que você percebe de maior desafio na sua área, ou desde que você começou, independente da área, né? Acho que enquanto empreendedor mesmo. Na verdade, uma das coisas que a gente encontra bastante dificuldade hoje é o apoio ao empreendedor. Hoje a gente tem uma carência, assim, gigantesca, aonde você vai recorrer para ter um curso, alguma coisa que te oriente, fala assim, não, eu já passei por isso, uma mentoria legal, mas assim, uma coisa bem estruturada, e não hoje, que infelizmente hoje na internet a gente encontra especialista para tudo, né? A gente tá conversando em empreendedorismo, daqui a pouco vai aparecer 10 mil pessoas aqui no Instagram falando de empreendedorismo. Então, a dificuldade mesmo é você ter esse apoio, pessoas que passaram pelo que você passou, que você está passando. E a gente encontrou isso realmente no seminário que a gente participou. Nossa, isso para mim é glória ouvir. A gente encontrou lá, a gente já conheceu o Vale do Pinhão, que ajuda a gente bastante nesse ponto, de ter esse suporte, de você poder ter com quem contar, digamos assim, para te ajudar. Sim, é um projeto incrível. Isso, o Sebrae também. Mas o dia que a gente participou do seminário, que também é voltado para o que a gente acredita, que é a parte cristã, né? Tanto que a gente está aqui hoje na rádio, evangelizar. Então, por essa parte cristã, a gente quer também isso. E aí, ali a gente encontrou essa parte. Então, hoje, o que eu vejo de dificuldade bastante como empreendedor
é justamente você ter um suporte, como se... Eu não posso dizer uma sugestão mágica, não vou dizer isso. Mas como se fosse, assim, um caminho. Ó, se você fizer assim, 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 pra mim funcionou, você pode tentar. E não hoje 1 milhão de coisas que as pessoas falam, daí você não sabe quem você seguir, não sabe se deu certo, se não deu certo. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem bastante com o empreendedorismo. Você. Acho que além de tudo que ele falou, né, até complementando, e assim, o que dá certo e o que é verdade, né? Isso! Porque hoje o que a gente tem de gente rica na internet, com vida, assim, 5, 6 carros, faturando milhões, é uma infinidade, né? Eu acho que, para mim, assim, como empreendedora, como eu falei, o empreendedorismo entrou na minha vida e ele não foi programado. Então, eu não tinha capital de giro, eu não tinha muitas coisas. E eu fui, né, hoje a minha marca ela tem 3 anos no mercado e foi assim, foi no erro e no acerto. Coisas que lá atrás eu achava que poderiam fazer sentido para o meu negócio e com o tempo eu percebi que não faz sentido algum. Vou dar um exemplo aqui. Facebook. Quando eu entrei, era uma febre de grupos de Facebook e aquele monte de coisa. E para o meu negócio, simplesmente não dá certo. Então, eu vejo que o meu público hoje não está no Facebook. Mas você teve que fazer a experiência, né? Você teve que Tive, testar, também tive tem que isso, testar, né? Às vezes você tem exatamente. que encontrar o caminho, mas até encontrar o caminho você tem que ir percorrendo. Sim, não, e é exatamente isso. Você tem que ir percorrendo, e aí você vê que, de repente, isso aqui não dá certo, então vou tentar de outra forma. Então, eu acho que isso faz muito sentido. E também a questão de você entender o tempo de maturidade do teu negócio. Legal. Como eu falei lá atrás, hoje, quando a gente pensa em empreendedorismo, quem vem na nossa cabeça são os grandes empreendedores. Mas a gente não lembra que, por exemplo, determinada marca começou há 30 anos atrás. Sim. Então, se hoje ele está nessa cadeira, se hoje ele está, né, tem esse patamar, esse alcance, é porque lá atrás ele foi muito pequeno. E não desistiu. E não desistiu. Então, isso é muito difícil, porque a gente, quando você empreende, você não tem garantia. Você não tem garantia que os clientes vão gostar do seu negócio, você não tem garantia de rentabilidade, Sim. você ainda enfrenta... Eu falo que eu escutei, assim, de muitas pessoas, quando que você vai arranjar um emprego de verdade? Nossa, mas você fica no celular o dia inteiro. Aham. Sim, eu fico no celular, eu preciso do celular, é aqui que os meus clientes estão. Então, eu ainda vejo muito isso. Eu ainda vejo muito essa resiliência em relação ao empreendedorismo. E alegrias? A maior alegria, Carlos, de empreender, de você ser um empreendedor, dono do seu negócio. Eu vejo hoje, uma das alegrias que a gente tem é quando a paciente vem e fala assim, nossa, meu cabelo parou de cair. Nossa, eu tô tão feliz que agora meu cabelo tá crescendo de novo. Então, essas são, assim, alegrias fantásticas. E a liberdade que a gente tem em poder... Como é que eu posso dizer assim? Quando você... Não que trabalhar CLT seja ruim, mas a liberdade que o empreendedorismo te traz a um longo prazo, né? Não é a curto prazo. Isso a gente tá buscando todo santo dia, né? Essa liberdade. Mas ele te dá essa oportunidade de você vai fazer teu ganho. Isso que é o bom do empreendedorismo. Não é uma coisa fixa. Sim. Mas você consegue... Lógico, é fácil? Não é nada fácil. É trabalhoso. É desafiador. Desafiador. É todo dia ali, como ela falou. Mas você não vai arrumar um emprego? Mas e a conta X já chegou? Vai vencer daqui 10 dias. E fulano, né? E aí aquilo vai te desgastando, mas ao mesmo tempo vai te motivando, porque você tem a oportunidade de cada vez estar crescendo mais. E ainda mais nós que somos da área da beleza... É uma área que cresce assim... Gigantescamente, diariamente. Absurdamente. A beleza hoje o Brasil é o 3º país que mais consome beleza no mundo. Sim. Que mais consome beleza no mundo. Então, assim, e essa parte de saúde, a gente ainda está engatinhando, eu diria assim, nessa conscientização. Dessa parte. Hoje, a desnutrição é o que mais atinge as pessoas do Brasil. E desnutrição não é passar fome. Você pode comer lanche... porcariada o dia inteiro, você ter 200 quilos e ser desnutrido. Porque desnutrição são as vitaminas e minerais que você precisa, que são essenciais para o organismo. Então, tem pessoas que... Deve ter um monte de gente desnutrida comendo iFood. A grande maioria. E quando chega para mim, que daí você mapeia e mostra ali, o que você come no café da manhã? O
que você almoça? O que você faz à tarde? O que você janta? Come fruta? Come verdura? Come quanto de carne você se alimenta? Que a carne é proteína. Quanto de alimento? Não, daí é Aí estranho, começa, né? a pessoa fica assim, não tomo café. Não, e além do que, assim, o que um cara que é tricologista está perguntando do meu cardápio, né? Sim. Ainda deve parecer isso. Assim. Não, exatamente. Daí a pessoa daí quando ela começa a entender o porquê que eu tô falando aquilo, daí eu vejo os exames e eu falo assim, é que nem a gente brinca, tem um programa que a gente gosta, aquele do Quilos Mortais lá, que ele fala assim, a balança não mente. Para nós é o exame. O exame não mente. Não, matemática. Mas eu como super bem. Nossa, minha alimentação é perfeita. Você pega lá, ferritina baixa, B12 baixa, vitamina D baixa, ácido fólico baixo. Nossa, aí... Pra gente ir fechando aqui, Josi, suas maiores alegrias ou sua maior alegria, enfim. A minha maior alegria, eu acho que também muito, né, do que o Carlos comentou, é quando a gente recebe esse retorno do nosso cliente, né? E eu lembro que quando eu comecei a falar de perfumaria, além dos meus produtos, eu procuro trazer informação. E informação com embasamento, informação com evidências. E eu lembro, assim, de alguns casos, assim, que foram muito engraçados, assim, as famosas dicas da internet, né? E eu lembro que eu postei um vídeo lá no comecinho, esse foi um caso, assim, dos mais engraçados, que eram donas de casa que pegavam um amaciante, passavam no absorvente e grudavam embaixo da cadeira. E aí, aquilo como sendo, né, um absurdo, né? Falei, gente, não façam isso, tal. Aí depois, o que eu recebi de mensagem, mulher do céu, eu fazia. Ou agora eu aprendi a usar perfume com você. Agora eu não cheiro mais o café quando eu vou provar um perfume, vou escolher um perfume, eu não cheiro mais o café, porque você já me falou que não funciona. Então, quando você percebe que o que você está falando está chegando a quem precisa ouvir, está fazendo sentido, que de alguma forma, mesmo que assim, minimamente, aquela pessoa, aquilo fez sentido para ela e de alguma forma melhorou a qualidade de vida dela. Então, essa, sem sombra de dúvidas, assim, é uma das maiores gratificações que eu tenho. Sensacional. Olha só, estamos chegando ao final aqui do nosso Vida em Sintonia e como o Carlos falou, né, do nosso seminário, a gente teve o primeiro seminário de empreendedorismo aqui pela Rede Evangelizar, que foi incrível, e a gente teve a consciência do quanto a gente pode, né, ajudar os empreendedores enquanto Rede Evangelizar. E o Carlos, a gente se conheceu no seminário e a gente fez uma dinâmica onde o Carlos venceu a dinâmica, lá participou ativamente da dinâmica e a gente fez questão de convidá-lo para trazer a experiência do Carlos aqui. Estou falando isso porque a gente vai seguir com experiências em relação ao empreendedorismo pela Rede Evangelizar. Então, fique aí super antenados, porque na sequência a gente vai trazer com certeza mais informações sobre as ações que nós vamos estar fazendo para ajudar você que empreende ou que sonha em empreender. Aliás, o segundo empreendedorismo, o segundo seminário já tem data marcada. Na sequência a gente traz tudinho. Gente, suas considerações finais, por gentileza, suas redes sociais, né, seus contatos, para quem quer fazer com você uma avaliação, te conhecer o teu trabalho mais de perto. Carlos. Legal, Lúcia. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui e estar conhecendo um pouco mais também da Rede Evangelizar aqui. E quem quiser adicionar a gente, seguir a gente lá no Instagram, é @carlosaugusto.tricologista. Lá você pode chamar a gente no direct que a gente consegue estar passando as informações para você de como marcar uma avaliação. A avaliação é sempre importante, porque a gente vai entender o problema dessa pessoa e ver como que a gente vai poder ajudar ela. E aí sim, a gente dá a sequência, dando certo, ela dá uma sequência numa consulta, e aí sim ela já começa o tratamento para que esse cabelo pare de cair o quanto antes. Não sofra com queda de cabelo. Queda de cabelo tem solução. E é muito mais simples, muitas vezes, do que a pessoa imagina. Não precisa ficar fazendo um monte de receitinha, você vai ver que o cabelo para de cair e volta a crescer. Então segue a gente lá no Instagram, que a gente marca uma avaliação para você e você vai ter o cabelo de volta. Sensacional. Josi. Que legal. Eu quero agradecer novamente, né, o convite, falar que permaneço à disposição, né? Quem quiser, convido que também conheçam, né, a página da Perfumari. Então, estamos no Instagram, nas redes sociais como Perfumari_Fragrâncias. Lá também tem o link, né, com todos os nossos contatos. Ficamos à disposição, então, trazemos soluções tanto para aromatização residencial, comercial, brindes personalizados, brindes empresariais, aromatização profissional.
profissional e também o desenvolvimento da identidade olfativa. Então, se você, como empresário, gostaria de ter uma fragrância para chamar de sua, nos procure, que será um Conte com a enorme gente. prazer em apoiá-los. Sensacional! E eu vou ficando por aqui. Se você quer me seguir também, ficar a par, né, de todas as informações referente ao empreendedorismo aqui pela Rede Evangelizar, Lúcia Almeida, palestrante. Fique com Deus e eu volto na semana que vem.